Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos prosseguir com o tema Rotinas Colaborativas. Já tratamos da importância da organização no desenvolvimento dos filhos, sendo as aulas do primeiro assunto relacionados aos cuidados pessoais, as aulas do segundo assunto relacionados às atividades domésticas e hoje vamos dar início ao terceiro assunto, relacionado à organização para os estudos. Mas antes de discutir estratégias para organizar os modos de estudar com nossas famílias, vamos falar da educação de uma forma mais ampla e lançamos algumas perguntas. Qual a diferença entre educação e escolarização? E mais outra pergunta: a quem cabe a função de educar bebês, crianças, adolescentes e jovens? Para responder essas questões, nos baseamos na Bíblia, que é nossa orientação de fé e prática. Isso quer dizer que cremos na suficiência das Escrituras Sagradas para a direção segura de tudo o que precisamos. Também vamos apresentar o que está garantido na legislação brasileira quanto a esses conceitos e obrigações civis. A primeira pergunta trata da diferença entre educação e escolarização. Se pensarmos na educação de uma pessoa, nós vamos compreender que esse é um processo amplo, que envolve conhecimentos que a constitui ao longo da vida. É um processo formativo que nunca acaba e é mediado por tudo que temos acesso em casa, na escola, na igreja, na internet, no lazer. E uma parte desse processo é a educação escolar, ou seja, a escolarização de conhecimentos e experiências de modo sistematizado pela escola. A legislação brasileira também estabelece essa distinção e indica educação como um processo amplo, responsável pela formação integral, e a educação escolar como algo específico, que se dá na escola. É com a legislação que nós também respondemos a segunda pergunta que foi anunciada, porque a educação é responsabilidade dos pais, da família em primeiro lugar, em parceria com o Estado. Sabemos que são processos complexos e complementares, mas essa distinção é importante para que nós, pais e mães, possamos compreender que algumas demandas só poderão ser supridas por nós, que somos os responsáveis legais por nossos filhos e filhas. Quando não cumprimos com nossa obrigação civil, não podemos esperar que outras instituições, como a escola, a igreja e o poder público, se responsabilizem por nós. Se nossa família é importante, é um projeto de nossa responsabilidade, não podemos permitir que outros eduquem e conheçam nossos filhos mais do que nós mesmos. A Bíblia traz exemplos práticos de como a educação mediada pelas famílias tem impacto na formação dos filhos em obediência ao Senhor. São histórias de aviso e instrução. Um dos contrastes mais marcantes aprendemos com a postura da família de Samuel e do profeta Eli. Eli era um profeta desatento com seus filhos, e mesmo morando no templo, não havia nele uma postura de temor, adoração e respeito ao Senhor. Essa postura era mau exemplo para o povo e para os seus filhos. O testemunho dessa família era muito diferente da de Samuel. A educação que recebeu antes de ser entregue para viver no templo foi mais determinante e era um ensino sobre obediência e fidelidade a Deus. Afinal, qual tem sido a principal referência de vida para os nossos filhos? O que está em questão não é apenas a escolarização de conhecimentos sistematizados, porque isso é o papel da escola. A nossa função é mais complexa, é a mediação de um modo de ser e estar no mundo. Concordamos que todo pai e mãe que são fiéis devem dar a seus filhos orientação, direção e regras, mas isso não é tudo. Nossos filhos precisam conhecer Jesus e a obra que Ele já realizou. Uma educação, segundo a Bíblia, deve impactar o modo de educar nossos filhos, que são herança do Senhor. Eles precisam conhecer Jesus. Ele é o tema principal. Só Ele pode nos dar salvação.
todos somos pecadores e só a misericórdia de Jesus e a presença do Espírito Santo podem nos aproximar do Pai. Somos justificados pela graça por meio da fé na obra de Jesus. Então, além de estarmos presentes nos cultos, nossos filhos precisam ser ensinados a erguer um altar diante do Senhor. Eles devem ser questionados a respeito de sua postura dentro e fora da casa do Senhor. A orientação e o constrangimento, segundo a Bíblia, precisa ser primeiro dos pais. É importante sempre nos perguntar: o que nosso testemunho tem ensinado? Temos educado nossos filhos segundo a Bíblia? Temos orientado os nossos filhos sobre reverência na casa do Senhor, no momento em que o servo está orando ou quando o Senhor fala em profecias? E para além do nosso testemunho, da nossa postura, temos ensinado os nossos filhos sobre a permanente luta do coração, reconhecido com eles a permanente luta contra o pecado com os nossos filhos? Então, ficamos com a orientação do livro de Provérbios. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo nos convoca a seguir uma orientação e, na nossa obediência, a guardar uma promessa. A orientação é: educa a criança. Educar, ensinar, tipifica a doutrina, a presença de Deus Pai que fortalece a nossa postura. Essa educação é no caminho que ela deve andar. Isso significa que não é o que ela quer, não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Tudo que Ele tem para nós é muito melhor. Ele quem orienta nossas decisões, nossos comportamentos nos diferentes lugares, porque mesmo sendo lícito, nem tudo nos convém. Os filhos e filhas se sentirão seguros com nossa orientação, conversando sobre as demandas, dúvidas e medos que permeiam a nossa condição humana. Acompanhar o crescimento dos nossos filhos com os recursos da graça é uma grande bênção. A orientação também é: educa a criança no caminho. O caminho é Jesus. Ele é a luz que ilumina e orienta essa caminhada. Mas é importante notar que não é apenas indicar o caminho, mas educar no caminho, caminhando junto com a criança. Não basta mostrar exemplos na Bíblia de como um servo deve agir. Os filhos precisam ver isso em nossas ações, caminhando conosco, sendo fortalecidos com os cultos diários, a leitura bíblica, oração com a família, consulta à palavra, aprendendo sobre Jesus na dinâmica dessa caminhada. Há também uma promessa do nosso Deus maravilhoso. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus! É a presença do Espírito Santo que nos constrange a não nos desviar nessa caminhada quando somos orientados desde a infância. Esse é um ensino maravilhoso, uma promessa gloriosa do nosso Deus, com a presença do Pai no ensino, do Filho no caminho e do Espírito Santo que não nos deixa desviar ao longo da vida, ou seja, com a presença da Trindade, nossa família pode ser mantida na segurança de sua graça. Nós sabemos do impacto que a mediação qualificada, com estímulos e amor, tem na formação dos sujeitos, e esse ensino, desde a tenra idade, promete ser sua referência para a vida. Contudo, quando não há orientação e cumplicidade da família em obediência ao Senhor, as referências são muitas outras. Os youtubers, os jogos, os filmes, as séries, os programas, que nem sempre valorizam uma aproximação com uma vida de fé. E perder a qualidade da nossa vida espiritual traz prejuízos imensuráveis, porque o que está em risco é a salvação da nossa casa. Irmãos e irmãs, os pais, mães e responsáveis são os primeiros professores e precisam ter como objetivo ensinar a viver como servos, ensinar a doutrina de forma prática, levando os filhos e filhas a conhecer verdadeiramente o amor e a graça de Jesus. Ela começa em casa, mas prepara para viver para além dos espaços domésticos, para toda a vida.
Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.